Olá, como é que vai? Bem-vindo ao canal Física Século XXI. Hoje nós vamos discutir uma prova diagnóstica que foi aplicada nos terceiros anos, da eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, algumas questões fáceis, outras questões mais complexas, dividido em dois grupos. São 20 questões no total e eu vou fazer com que o vídeo fique em torno de 15 minutos, então vamos ver quantas questões a gente resolve por vídeo, tá? Se você não tiver inscrito ainda, junte-se a nós. Não se esqueça de, no final, dar o seu like ou o seu dislike. Se você tiver dúvidas, você pode entrar no link que está na descrição do vídeo, no Telegram. Você também pode entrar no curso pelo Classroom, que tá, você pode solicitar pelo seu, você tem que ter um Gmail, né? E você pode solicitar pelo e-mail que está também na descrição do vídeo. E a prova está postada no blog. Você pode procurar, o link do blog está aí na descrição do vídeo e você pode procurar lá, tá? Então, vamos à prova. Primeira questão, ele diz o seguinte: duas esferas idênticas e condutoras são eletrizadas com a carga mais Q e menos 3Q. Então nós temos duas esferas, uma eletrizada com a carga mais Q e a outra eletrizada com a carga menos 3Q. E dispostas a uma distância d uma da outra. Portanto, a distância entre uma e outra é a distância d. A força elétrica de atração obviamente, é de atração, uma vez que elas têm são cargas de naturezas opostas, né? Uma é positiva, outra é negativa, então você vai ter uma força de atração, né, entre as duas cargas, está correto? Então essa força de atração ele chamou de F. Pronto, então está colocado aqui. Se colocarmos as duas esferas em contato, sem alteração da carga total, e em seguida elas forem levadas de volta para suas posições originais, o que podemos dizer sobre a nova força de interação entre as cargas? Em primeiro lugar, vamos calcular qual é a magnitude, o módulo, tá? Apenas o módulo dessa força. A força é dada por K vezes cada carga dividido pela distância ao quadrado. Então, é a constante elétrica vezes, eu vou colocar só o módulo, porque a gente já sabe onde o vetor força está apontando, é uma para a outra, né? Então fica 3 vezes Q dá Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Então isso aqui é o módulo da minha força, tá? Eu já sei a direção e o sentido. Agora, quando nós encostarmos uma carga na outra, ou seja, na hora que pegarmos essas duas cargas, essas duas esferas, e encostarmos uma na outra, como elas são condutoras, né, elas vão dividir as cargas entre si. Então, quem está faltando elétrons vai ser suprida de elétrons, e quem está sobrando elétrons vai ceder elétrons. Então, a maneira de você calcular qual é a quantidade de carga no resultante final de cada uma das esferas é você somar as duas cargas. Agora você leva em consideração o sinal, né? E dividir por 2, tá? Então cada carga vai ficar aqui Q menos 3Q dá menos 2Q, dividir por 2 dá menos Q. Então cada carga vai ficar com menos Q, a distribuição total, que era a quantidade de cargas que tinha anteriormente, ou seja, você vai ter a permanência da carga, né? Você não vai alterar a quantidade de cargas, né? Então, se você somar menos mais Q com menos 3Q, vai dar
menos 2Q. Dividido por 2 vai dar menos Q para cada carga. Quando você voltar para a posição inicial, ou seja, você voltou para a posição inicial, cada carga vai ficar com menos Q. A distância que você tem, você voltou para a distância inicial. E, obviamente, a força agora vai ser uma força de quê? Uma força de repulsão, né? Você vai ter uma força de repulsão, já que as cargas são de mesma natureza. Essa nova força agora vai ser uma força de repulsão. Vamos chamar de F', tá? Essa força vai ser uma força de repulsão. E como é que você calcula essa força de repulsão, F'? Vai ser K vezes as duas cargas, não vou levar em consideração o sinal, quero saber só o módulo. Então vai ser K, Q ao quadrado, tá? Q vezes Q vai dar Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Ora, mas você consegue ver que o K, o D ao quadrado que está embaixo e o Q ao quadrado vai dar exatamente F', né? Então, a gente tem que a força F, que nós temos lá em cima, é 3 vezes, ora, o que está de laranja é o meu F'. Então, é 3 vezes F', né? Portanto, F' vai ficar igual a 1/3 de F. Então, o que é que aconteceu? A força caiu para 1/3 e passou de atração para repulsão, tá? Então, aqui é uma questão aberta, portanto, a explicação é essa. Ele pergunta: o que podemos dizer da nova força de interação? Podemos dizer que a força diminuiu para 1/3 e mudou de atração para repulsão, tá? Devido às cargas agora serem de mesma natureza. E aqui as naturezas das cargas eram diferentes, beleza? Então vamos para a segunda questão, que é muito interessante essa segunda questão. Eu vou escrever aqui no papel mesmo, tá? Ele fala o seguinte: 4 cargas pontuais estão colocadas nos vértices de um quadrado. As duas cargas, mais Q e menos Q, têm o mesmo valor absoluto. Sinais contrários, né? E as duas cargas Q1 e Q2 são desconhecidas. A fim de determinar a natureza dessas cargas, coloca-se uma carga de prova aqui no centro do quadrado e verifica-se que a força sobre ela é como mostrada na figura. Veja, quando você tem um campo elétrico, o campo elétrico ele sai da carga positiva. E quando a carga de prova, que naturalmente é uma carga de prova positiva, a força elétrica vai ser exatamente na mesma direção e sentido do campo. Aqui você tem o campo elétrico e quando você coloca uma carga, positivo repele positivo, então você vai ter uma força dessa forma. Ora, se a força está dessa forma aqui e a força é uma grandeza vetorial, significa que nosso campo elétrico está nessa direção e no sentido para baixo. É isso aqui, tá? Ora, se está nessa direção e nesse sentido para baixo, isso significa que a componente nessa direção aqui é zero. Tem que ser zero, porque você não pode ter nenhuma componente que vá para cá ou para cá, que se você tivesse, esse vetor força não estaria alinhado com essa direção. Ele estaria um pouco desviado para um lado ou para o outro. Ou seja, essas duas cargas têm que estar em equilíbrio e exercerem um campo elétrico zero aqui. Então, isso só vai acontecer se Q1 for igual a menos Q. Então, você tem menos Q de um lado, ou seja, você tem um campo puxando para cá, e tem menos Q do outro lado, tem a mesma intensidade do campo puxando para cá. Então, como o campo é uma grandeza vetorial, você vai ter a soma igual a zero. Então, já resolvemos o problema de quanto é que vale Q1. Tá? Q1 tem que ser igual a menos Q para que ele esteja em equilíbrio nessa direção.
Agora, nessa direção aqui, a gente sabe que Q2, entre aspas, perde de mais Q. Por que perde de mais Q? Porque se você botar uma carga positiva aqui, mais Q aqui, o que acontece? Você teria um campo elétrico para cá, devido a mais Q, e um campo elétrico para lá, vou desenhar. Você teria um campo elétrico para cá, devido a mais Q, teria um campo elétrico para cá, devido a mais Q, e você teria zero aqui, né? Ou seja, Q2 tem que perder de mais Q, tem que ser menor do que mais Q. Porque ela pode ser positiva? Pode ser positiva. Ela pode ser negativa? Pode ser negativa, porque o negativo apontaria para cá, o campo apontaria para essa carga, né? Então nós temos que Q2 tem que ser menor do que Q, né? Em módulo tem que ser menor do que Q. Então vamos ver as nossas opções aqui. A letra E diz que Q1 igual a Q2, não é verdade, né? Q1 pode ser igual a Q2? Pode. Q1 pode ser igual a Q2. Q1 pode ser igual a Q2. Menos Q, aqui poderia ser menos Q. Pode ser, mas não necessário. Agora, e ainda maior do que zero. Não, maior do que zero, de jeito nenhum. Teria que ser uma carga negativa, tá? Se Q2 fosse negativa, você teria uma força para a direção dela, já que o campo estaria apontando para a carga negativa, saindo da carga positiva, tá? Letra A, Q1 é maior do que Q2? Não. Q2 é menor do que Q. Q2 pode ser menor do que Q1? Pode. Ela pode ser menor do que Q1? Pode. Ela pode ser muito negativa, não tem problema nenhum não. Porque essa carga é positiva, está empurrando para cá o campo. Aqui teria, essa carga é positiva, estaria empurrando o campo. Essa carga é negativa, estaria puxando o campo. Então, não teria problema nenhum, tá? Mas não poderia ser maior do que zero. Então, essa daqui não pode ser. Q2 maior do que Q1, aqui não pode ser de jeito nenhum, né? Q2 não é maior do que Q1, né? Q2, aliás, Q2 pode ser maior do que Q1. Q2 pode ser negativo, pode ser zero, por exemplo. Zero é maior do que Q1. Mas ele está dizendo aqui maior do que zero. Então, Q1 não pode ser maior do que zero. Aqui tem Q1 mais Q2 maior do que zero. Se eu pegar Q1, é menos Q. E somar com um cara que o módulo dele é menor do que Q, ó, se eu somasse com Q, daria zero, né? Mas esse cara é menor do que Q. Esse cara Q2 é menor do que Q. Se eu estou somando um cara com um cara que é menor do que Q, deixa eu botar um Qzinho bem pequenininho, obviamente esse cara, se eu somar, esse cara tem que ser menor do que zero, concorda? Então esse cara não pode ser, então só sobrou essa daqui. Q1 mais Q2 menor do que zero. Q1 é menos Q, somado com Q2, que é menor, Q1 a gente já sabe que é menos Q, somado com Q2, que é um cara menor do que Q, vai dar um cara menor do que zero. Beleza? Então, resposta letra D. Então, a gente respondeu a primeira questão e espero que vocês assistam, se vocês quiserem, as outras questões. Se você olhar no blog, tem a prova toda lá. Aí você pode escolher qual é o vídeo que você se interessa mais para ver a solução, tá? Eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo e até a próxima, pessoal. Valeu!